Olá, pessoal! Hoje nossa aula vai abordar a cavidade oral e todos os seus componentes. Bom, a cavidade oral é a primeira porção do sistema digestório e ela opera funções muito importantes como a mastigação, a deglutição, a fala, a percepção do paladar, além de atuar na defesa do organismo contra micro-organismos. Ela é capaz de desempenhar todas essas funções de forma eficiente por conta da histologia especializada que ela apresenta. E na aula de hoje a gente vai abordar todos os componentes da cavidade oral, começando pela mucosa oral. Bom, a mucosa oral é composta por duas camadas. O epitélio, que é formado por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, ou seja, ele possui várias camadas de células achatadas com uma camada de queratina na superfície, o que aumenta a resistência desse tecido. E também é formado pelo epitélio pavimentoso não queratinizado, que não possui a camada de queratina, portanto ele vai ser mais flexível. A segunda camada é a lâmina própria, que é formada pelo tecido conjuntivo frouxo e denso não modelado. Esses tecidos atuam na sustentação do epitélio e eles contêm vasos sanguíneos, nervos e células de defesa que são estruturas essenciais na nutrição e na proteção da mucosa. Aqui nós temos a vista panorâmica do lábio. Ela mostra a porção da pele, do vermelhão do lábio, que seria a parte externa do lábio, e a parte interna do lábio, que será revestida pela mucosa. Já essa imagem mostra de forma clara a transição entre a pele e a parte externa do lábio. Aqui a gente pode identificar que a região da pele é revestida por um epitélio com uma fina camada de queratina, diferente da região do vermelhão do lábio, em que a queratina está ausente. Bom, a mucosa oral é dividida em três tipos. Primeiro, nós temos a mucosa mastigatória, que está presente no palato duro e na gengiva, pelo fato dessas regiões sofrerem os maiores impactos provocados pela mastigação. Então, elas têm que ser revestidas por um epitélio mais firme e resistente. O palato duro, ele tem uma submucosa de epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, tecido adiposo e glândulas salivares. E a lâmina própria é de tecido conjuntivo fibroso. Já a gengiva, ela tem uma mucosa de epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, paraqueratinizado e queratinizado. Aqui a gente tem uma imagem do palato duro com o seu epitélio de revestimento e a lâmina própria. Bom, a próxima mucosa é a de revestimento, e ela também pode ser chamada de mucosa jugal. Ela reveste os lábios internamente, a bochecha, o ventre da língua, o assoalho da cavidade bucal, o palato mole e parte da porção lingual do processo alveolar mandibular. Essas são áreas nas quais a demanda mastigatória não é tão grande, então o epitélio de revestimento é normalmente bastante fino e composto por células não queratinizadas, além de ser bastante vascularizado e levemente fibroso. Essa mucosa, ela apresenta certa flexibilidade, e no caso do palato mole, a submucosa é rica em glândulas salivares e botões gustativos. Aqui a gente tem um corte transversal de uma região da mucosa jugal, no caso aqui da bochecha, com o seu epitélio de revestimento e lâmina própria. Por fim, nós temos a mucosa especializada, que está localizada no dorso da língua. A região lingual, ela se distingue das demais áreas da cavidade bucal por apresentar papilas com diferentes funções, como sensibilidade mecânica e paladar. Aqui a gente tem uma imagem do corte transversal das papilas filiformes, que são responsáveis pela sensibilidade mecânica da língua. Agora eu vou falar sobre os lábios. E para começar a falar sobre a histologia do lábio, é importante entender que ele funciona como uma zona de transição. Nós dividimos o lábio em três regiões principais. A primeira é a região cutânea, que é basicamente a pele externa que a gente vê. Ela é revestida por uma pele delgada, que é chamada de epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Essa queratina ela é fundamental porque ela cria uma barreira física de proteção. Logo abaixo na derme, a gente tem as glândulas sudoríparas, sebáceas e os folículos pilosos, que são as estruturas que dão origem aos pelos. Em seguida, temos a região vermelha, que é o que chamamos popularmente de vermelhão do lábio. Aqui a pele se torna muito mais fina e é sustentada por papilas dérmicas bem altas. Essas papilas trazem os vasos sanguíneos muito próximos à superfície. E é justamente por isso que essa área tem a cor viva e avermelhada. E por fim temos a região da mucosa oral, que é a face interna, onde o tecido já começa a se fundir com a parte de dentro das bochechas e da gengiva. Passando agora para a face interna, ou seja, a parte do lábio que fica em contato com os nossos dentes, a estrutura do tecido muda para se adaptar à umidade. Aqui o epitélio de revestimento é um epitélio pavimentoso e estratificado não queratinizado.
Como essa área não sofre agressão direta do ar e do ressecamento externo, ela dispensa a camada de queratina, sendo mais macia e úmida. E esse epitélio ele não está solto, ele é sustentado por uma lâmina própria, de tecido conjuntivo denso e por uma camada de submucosa. O ponto-chave aqui é a união desse conjunto com a musculatura, porque o tecido é ligado aos músculos esqueléticos subjacentes através de fibras colágenas. E isso é o que permite que o lábio tenha uma movimentação precisa e uma coordenada. Quando o músculo se contrai para a gente falar ou para a gente mastigar, todo esse revestimento interno acompanha o movimento de forma firme e segura. Dando continuidade, vamos falar sobre a gengiva. Ela faz parte do que chamamos de mucosa mastigatória e por isso ela tem uma estrutura muito específica para aguentar o dia a dia, com as coisas que a gente come e mastiga. Diferente de outras partes mais moles da boca, a gengiva apresenta um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Essa camada de queratina por cima é o que dá a ela essa resistência incrível contra o atrito constante que acontece quando mastigamos alimentos mais duros. Mas a força da gengiva não vem só da superfície. Logo abaixo, existe um tecido conjuntivo firme, que é muito denso e rico em fibras de colágeno. O papel desse tecido é fundamental, ele atua como uma espécie de cola biológica de alta resistência. Ele ajuda na fixação dos dentes e manter a gengiva bem grudada no osso. É por causa dessa união entre o epitélio resistente e o tecido conjuntivo denso que a nossa gengiva consegue proteger a raiz dos dentes e suportar tanta pressão sem se ferir ou se deslocar. Agora eu vou falar sobre o palato, que é o céu da boca, e ele é dividido em palato duro e palato mole. Essas regiões possuem diferentes importâncias tanto na estrutura quanto na função histológica. O palato duro é a parte anterior e ela é mais rígida e é revestido por tecido epitelial estratificado pavimentoso ortoqueratinizado. E esse tipo de epitélio possui queratina, o que aumenta a resistência ao atrito causado pela mastigação e pelo contato com os alimentos. E além disso, o palato duro está associado ao tecido conjuntivo denso e ao tecido ósseo, formado por uma estrutura firme que auxilia na mastigação e na separação entre cavidade oral e cavidade nasal. Já o palato mole é a região posterior, mais flexível. Ele é revestido principalmente por epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, porque ele sofre menos atrito mecânico. Diferente do palato duro, o palato mole possui tecido muscular, que é responsável pelos movimentos durante a fala, a deglutição e a respiração. Também apresenta glândulas salivares menores, que ajudam na lubrificação da mucosa. Portanto, a principal diferença histológica entre os dois está na queratinização e na presença de musculatura. O palato duro é mais resistente e queratinizado, enquanto o palato mole é mais flexível, não queratinizado e muscular. E essas características vão permitir que cada região desempenhe funções específicas dentro da cavidade oral. O dente é dividido anatomicamente em três regiões principais. A coroa é a porção visível e funcional, revestida pelo esmalte. A raiz é a porção que promove a fixação no osso alveolar, sendo revestida pelo cemento. Entre elas existe o colo, que é uma zona de transição onde a anatomia se restreita e ocorre o encontro entre o esmalte e o cemento. Estruturalmente, o dente possui dois tecidos minerais principais. O esmalte, que é o tecido mais mineralizado do organismo, com 96% de conteúdo inorgânico, o que confere extrema dureza para resistir ao desgaste. Abaixo dele, temos a dentina, que compõe a maior parte da estrutura dental. Ela é menos mineralizada e mais elástica, característica que permite amortecer as pressões mastigatórias e proteger o esmalte de fraturas. O cemento é o tecido conjuntivo mineralizado que recobre a dentina na porção radicular. Ele não possui vasos sanguíneos ou nervos e sua principal função é biomecânica. Ele atua como ponto de inserção das fibras colágenas do ligamento periodontal, sendo o elo fundamental para a ancoragem do dente ao sistema ósseo. Internamente, encontramos a polpa dentária.
um tecido conjuntivo Bom, frouxo, a língua é formada altamente principalmente por músculo vascularizado e estriado inervado, esquelético, que faz responsável parte pela dela uma estrutura vitalidade muito e móvel e capaz de sensibilidade realizar térmica. movimentos Já o precisos. Esse suporte é tecido dado muscular não pelo é organizado de forma periodonto de simples. inserção, As fibras que musculares se cruzam compreende em direções aos diferentes, longitudinal, alveolar e os transversal e tecidos vertical. adjacentes. Essa Esse organização sistema permite garante que o movimentos dente variados, permaneça importantes para estável sob funções cargas como a fala, oclusais mastigação e intensas. deglutição. O Além disso, ligamento essas fibras ficam periodontal é organizadas em composto feixes por feixes musculares de separados fibras por que tecido ocupam o conjuntivo. espaço entre o Esse cemento tecido e o osso. conjuntivo ajuda na Sua função sustentação da vai além língua da e simples também união serve de física. suporte para vasos Ele atua sanguíneos e como nervos. sistema A língua é hidrodinâmico de revestida por uma amortecimento. mucosa que Ele varia de acordo com transforma a a região. frição da Na mastigação superfície em tensão ventral, ou sobre o seja, na osso, parte inferior da permitindo uma língua, a mucosa é micromobilidade lisa, sem fisiológica papilas, que apresentando preserva uma a estrutura mais integridade das simples. estruturas Já na minerais. superfície dorsal, que corresponde A à sua parte formação dental superior, ou a mucosa é odontogênese irregular e rica ocorre em através de projeções fases chamadas papilas morfológicas linguais. distintas. Essas papilas têm Iniciamos na funções fase de importantes, botão, principalmente seguida relacionadas pela fase à de capuz, onde sensibilidade e à ocorre a percepção do paladar. proliferação celular. Na Anatomicamente, a fase de língua pode ser dividida em campanúria, duas as regiões. células se Os dois diferenciam para terços determinar a anteriores são formação da separados do coroa. terço Por posterior fim, por uma nas estrutura fases em de formato de coroa e V, raiz, chamada ocorre a sulco terminal. deposição das Na região matrizes posterior a minerais que esse darão sulco, a origem ao mucosa apresenta dente elevações que vemos relacionadas na ao sistema cavidade imune, bucal. composta por nódulos linfáticos isolados e pelas tonsilas linguais. Essas estruturas se organizam ao redor das invaginações do epitélio, chamadas criptas, que aumentam a área do contato com antígenos e contribuem para a defesa imunológica do organismo. Agora, falando sobre as papilas linguais, as primeiras são as papilas filiformes. Elas são as mais numerosas da língua e recobrem praticamente toda a região anterior da superfície dorsal. Apresentam um formato alongado e cônico e possuem principalmente função mecânica, auxiliando na fricção e na manipulação do alimento durante a mastigação. Como características importantes, possuem epitélio queratinizado, que aumenta a sua resistência ao atrito. Além disso, as papilas filiformes não possuem botões gustativos, ou seja, não participam diretamente da percepção do paladar, estando mais relacionadas à textura da língua. As papilas fungiformes possuem formato semelhante ao de um cogumelo. Elas apresentam uma base mais estreita, a região superior dilatada e lisa. Estão distribuídas de forma irregular entre as papilas filiformes ao longo da superfície da língua. Diferente das filiformes, as papilas fungiformes possuem pequena quantidade de botões gustativos localizados principalmente na região superior. Por isso, sua função está relacionada à gustação, ou seja, à percepção de sabores. Agora, falando sobre as papilas foliadas, elas são formadas por pregas paralelas separadas por sulcos e ficam localizadas na região dorsolateral da língua. Tais papilas possuem muitos botões gustativos. Em humanos adultos, elas são pouco desenvolvidas, porém são mais evidentes em outros mamíferos, como os coelhos e também em indivíduos mais jovens. Já as papilas circunvaladas, também chamadas de valadas, são grandes e pouco numerosas, geralmente entre 7 e 12. Elas ficam localizadas na região V lingual, na parte posterior da língua. Essas papilas possuem uma superfície plana e são circunvaladas por uma depressão profunda, parecida com um fosso. Além disso, estão fortemente relacionadas à percepção de sabor, porque apresentam muitos botões gustativos, principalmente nas faces laterais. As papilas circunvaladas estão associadas às glândulas serosas de von Ebner, que têm papel importante na secreção e no fluido de líquidos ao redor das papilas. Essas glândulas liberam a secreção dentro do sulco e ao redor das papilas, ajudando a remover restos alimentares. Com isso, ocorre a limpeza da superfície dos botões gustativos, permitindo a percepção de novos estímulos gustativos. Além da função de limpeza, essas glândulas produzem a lipase, uma enzima com função digestiva, que atua principalmente na degradação de triglicerídeos da dieta. Além das glândulas de von Ebner, existem também as glândulas salivares menores, distribuídas pela cavidade oral. Essas glândulas ajudam a manter os botões gustativos funcionais e contribuem para a limpeza e renovação do ambiente químico, necessário para a percepção de sabor. Na imagem, podemos observar a organização das diferentes papilas na língua e a sua relação com os botões gustativos e as glândulas associadas. Bom, pessoal, continuando aqui a nossa apresentação, sobre cavidade oral, dando continuidade ao nosso estudo, nós iremos ver as glândulas salivares, certo?
As glândulas salivares, elas são glândulas exócrinas à cavidade oral e são responsáveis pela produção da saliva, que é um líquido que, embora simples, desempenha papéis e funções muito importantes, né, aqui na cavidade oral. Então, antes de nós detalharmos cada uma das nossas glândulas salivares, nós vamos falar sobre o adenômero. O adenômero, ele pode ser classificado de duas formas, né? E o adenômero, ele é a unidade funcional das glândulas salivares. E ele pode ser classificado de duas formas. Quanto ao arranjo das células, né, podendo ser acinoso, tubular ou tubulocinoso, e quanto ao tipo de secreção, podendo ser seroso, mucoso ou misto, seromucoso, certo? E aí, as glândulas salivares, elas se subdividem em dois grupos, as glândulas salivares maiores e as menores. A gente vai começar vendo as glândulas salivares maiores. O primeiro tipo de glândula salivar maior é a glândula parótida. A glândula parótida é a maior das glândulas salivares e está localizada anteriormente à orelha externa. E histologicamente, aqui eu coloquei até uma imagem do corte histológico, ela é classificada como uma glândula acinosa composta e sua porção secretora é exclusivamente serosa, ou seja, ela produz uma saliva mais aquosa e rica em enzimas. Aqui na imagem, né, do corte histológico da glândula parótida em pequeno aumento, nós podemos observar a organização da glândula parótida, né, em ácidos serosos. Passando aqui para o próximo slide, nós temos outros dois tipos de glândulas salivares maiores, que é a glândula submandibular, que ela está localizada na fossa submandibular e ela é a maior contribuinte para a saliva em repouso, sendo responsável por aproximadamente 70% do volume salivar produzido em condições normais. E ela é uma glândula túbulo-acinosa, composta mista, mas com predomínio de ácidos serosos, cerca de 90%, e aproximadamente 10% de túbulos mucosos, que apresentam uma estrutura característica chamada de meias-luas serosas. Já a glândula sublingual ela é a menor das glândulas salivares maiores e ela está localizada no assoalho da boca. Ela também é classificada como tubulocinosa composta mista. Em algumas referências, ela aparece como glândula exócrina composta tubulosa ramificada. Porém, ao contrário da submandibular, ela apresenta um predomínio acentuado de células mucosas, produzindo uma saliva mais viscosa. E aqui é importante destacarmos um ponto. Embora a submandibular e a sublingual elas sejam classificadas como mistas, elas se diferenciam pela proporção entre células serosas e mucosas. A submandibular ela é predominantemente serosa e a sublingual ela é predominantemente mucosa, certo? E aqui eu coloquei uma foto de vista panorâmica de microscopia, né? Uma visão panorâmica em pequeno aumento na microscopia óptica das glândulas submandibular e sublingual, lado a lado. Observem aqui como mesmo em baixa magnificação é possível notar diferenças no padrão de coloração, né? Aqui a gente vê a diferença aqui é mais roxo e aqui mais claro. E na organização dos ácidos entre as duas glândulas. As regiões mais rosadas e densas correspondem aos ácidos serosos, mais comuns na glândula submandibular, enquanto as áreas mais claras e pálidas representam os túbulos mucosos, mais abundantes na sublingual. Então, submandibular, sublingual. Agora nós iremos ver as glândulas salivares menores. Para encerrar, a gente vai falar sobre as glândulas salivares menores e as funções da saliva. As glândulas salivares menores estão distribuídas pela mucosa e submucosa de toda a cavidade oral, incluindo lábios, bochechas, palato, língua e assoalho da boca. Elas são pequenas, não encapsuladas e drenam por ductos curtos diretamente na mucosa. A maioria é predominante mucosa, com exceção das glândulas serosas de von Ebner, localizadas na língua. Apesar de pequenas, são responsáveis pela maior parte do muco salivar e mantêm a umidade contínua da mucosa oral. E por que tudo isso é importante? Porque a saliva ela exerce algumas funções dentro aí, né, do sistema digestório que são muito importantes. A primeira é a função digestiva, né?
iniciando a digestão dos carboidratos por meio da amilase salivar. A segunda função da saliva, ela é lubrificante e protetora, facilitando a fala, a mastigação e a deglutição. E a terceira é imunológica, contendo anticorpos e enzimas antimicrobianas. A quarta é tamponante e remineralizante, neutralizando ácidos e protegendo o esmalte dentário. E, por fim, a função sensorial, dissolvendo as substâncias para que possam ser percebidas pelos botões gustativos. Com isso, a gente encerra, a nossa parte sobre as glândulas salivares e encerramos também nossa aula sobre cavidade oral. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido bastante sobre a cavidade oral. E é isso.